Olá galerinha, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal Ciência com Letícia. O meu nome é Letícia Della Vecchia Henschel e eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo hoje aprendendo mais uma segunda-feira sobre fisiologia, tá? Pra quem não sabe, eu estou estudando para a prova do mestrado e estou aproveitando que estou estudando para a prova do mestrado para produzir conteúdo sobre o que eu estou estudando. Então vamos unir o útil ao agradável, porque daí assim eu consigo fixar a matéria e vocês conseguem tirar algumas dúvidas e aprender um pouquinho mais de fisiologia, tá? E hoje eu vou introduzir aqui alguns conceitos que são muito confusos, que você fica, meu Deus, por onde eu começo? O que significa? Às vezes, eu tinha muito esse problema. Eu lia um conceito várias vezes e ficava tentando entender, tá, pra que isso vai servir? Qual que é a aplicação disso? Por que eu preciso saber disso? Isso é horrível, né? Então eu queria trazer alguns conceitos aqui que você vai ficar tipo, meu Deus, por quê? Mas tudo bem, vamos lá. Quais são esses conceitos que eu quero trazer pra vocês? Quero falar um pouquinho de osmose, de pressão osmótica, de qual é a importância da pressão osmótica no nosso organismo. Vou falar também sobre osmolaridade versus osmolaridade, qual que é a diferença entre esses dois conceitos, porque são muitos osmóis e você fica perdido nesse osmose, osmótica e osmolaridade e osmolaridade. Então, assim, vamos esclarecer cada coisa, o que significa cada coisa e por que a gente precisa saber disso na hora de estudar fisiologia. Vocês devem ter acompanhado, talvez, os meus vídeos anteriores sobre fisiologia. Falei de homeostasia, falei de feedback positivo e de feedback negativo. Falei de algumas funções da célula para se manter um estado estável no nosso organismo, né? E seguindo essa linha mais da parte da fisiologia básica, esses conceitos aqui que eu vou trazer pra vocês, eles são muito importantes. Estou olhando pra tela porque a tela está com o roteiro da minha fala aqui, com as perguntas que eu tenho que responder, tá? Então, para começar, eu acho que esse estudo é importante a gente saber o que é a osmose, tá? Para que ela serve, o que é a osmose. Bom, no nosso corpo, o que acontece? As células, elas têm meio que uma circulação de água quase que livre, né? As células trocam de água de dentro para fora da célula constantemente. Então, meio que toda hora está acontecendo um movimento de água entre os compartimentos, tá? Entre dentro da célula para fora da célula e vice-versa. É como se fosse um canal aberto, assim, né? As aquaporinas, elas transportam água. É um canal de água, na verdade, né? Um poro que passa água. E acontece esse processo de troca de água entre os compartimentos do nosso corpo. Se você quer ver sobre os compartimentos, tem que voltar nos vídeos anteriores que eu comentei com vocês um pouco sobre a diferença entre líquido intracelular, extracelular, líquido intersticial, né? Mas, o que acontece? Essa célula, no final das contas, ela fica trocando água para dentro, água para fora, só que o volume dela, ela se mantém constante, né? Um volume razoavelmente constante ao longo do tempo. Então, meio que a troca efetiva de água não acontece, porque ela tá sempre trocando, entendeu? Então, no final das contas, se você fazer um balanço, meio que ela manteve o volume constante ao longo do tempo. Então, por mais que haja troca de água entre os compartimentos, a célula se mantém num volume relativamente estável, tá? E a osmose, na verdade, ela se refere ao processo da passagem de água de um lado para o outro quando, né, tem uma condição para a gente chamar de osmose, que é quando existe uma diferença de concentração de água de um lado para o outro, uma diferença na quantidade, na concentração dessa molécula de um lado para o outro. E daí a gente chama de osmose, tá? A passagem de água, quando existe essa diferença de concentração de água entre um compartimento e outro, a gente vai chamar esse processo de osmose, tudo bem? Beleza, Letícia, entendi o que é osmose, já sei explicar o que é osmose, e daí vem outro conceito que me faz ficar toda confusa, que é a tal da pressão osmótica, tá? A pressão osmótica, como o próprio nome já diz, é uma pressão, tá? Então, vai ser uma pressão que vai ser executada por algumas substâncias e moléculas e íons dentro do nosso organismo. Qual que é o conceito literal da pressão osmótica? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, talvez vai ficar melhor pra entender. Vamos supor que temos dois compartimentos. Aqui duas caixinhas, tá? Vamos supor que tem duas caixinhas aqui. Esse aqui, meus polegares, eles são uma membrana semipermeável, como se fosse uma membrana plasmática, tudo bem? O que vai acontecer? Aqui, por exemplo, eu só tenho água destilada, então é água pura, destilada. E aqui desse lado eu tenho água
e eu tenho glicose, eu tenho íons aqui dentro, tá? Então aqui é a água, mas com diferentes substâncias, tudo bem? Íons e substâncias. O que acontece? Qual que é a tendência da água? Né? É uma membrana semipermeável e ela é semipermeável para a água. Então só a água que vai passar por essa membrana, tudo bem? Quando eu tenho água destilada aqui e aqui eu tenho uma água que tem outras substâncias, né, dissociadas ou, enfim, presentes nessa água, o que vai acontecer nesse processo? A água pura, que está aqui, nesse compartimento, ela vai naturalmente sofrer osmose. Por quê? Porque aqui, né, se for ver a concentração de água, aqui ela é menor. Então, a água ela vai passar desse compartimento para esse compartimento, para tentar igualar a concentração dos dois compartimentos, certo? Porque aqui tem muito soluto e aqui não tem soluto, só tem a água, né? Então a tendência é essa água que tá aqui dentro ultrapassar essa membrana que é semipermeável para ela e vai vindo para esse compartimento, certo? E ela vai fazendo esse processo de osmose, vai passando desse compartimento para esse, até que chegue um ponto. Esse ponto que a gente chama de pressão osmótica, que é a pressão necessária para interromper o movimento da água. Vai chegar um momento que não vai mais passar água desse compartimento para esse, porque meio que já se estabeleceu um equilíbrio, digamos assim, não sei se eu posso usar essa palavra. Quando acontecer isso, esse ponto que vai fazer com que a osmose seja interrompida através dessa membrana, a gente vai chamar de pressão osmótica. Conceitualmente, isso significa pressão osmótica. Por que ela é importante? A pressão osmótica é o que vai estar relacionada com o transporte de substâncias no nosso corpo. Por quê? Por exemplo, no nosso plasma, a gente vai ter uma alta concentração de proteínas e de outras substâncias que precisam ser distribuídas para o nosso corpo inteiro, tá? O que acontece dentro, né, dos nossos capilares, né, dos nossos vasos sanguíneos? Essa pressão osmótica, ela é muito alta. Porque eu vou ter agitação de moléculas, tá? E essas moléculas se agitando ali, elas fazem uma pressão contra o vaso. Essa pressão vai fazer com que as moléculas se difundam nos capilares, ou seja, atravessem a parede do capilar, a membrana capilar, e isso vai fazer com que as moléculas se difundam nos tecidos e consigam nutrir as nossas células. Então, a pressão osmótica é importante na fisiologia por conta disso, tudo bem? Então, eu espero que tenha ficado claro esse conceito e o porquê que ele é importante dentro do estudo básico da fisiologia. Tudo bem? Aí, qual unidade que a gente tem que usar para expressar a concentração de uma solução em termos de número de partículas, tá? Por que eu quero saber disso? No nosso corpo, teremos várias partículas, certo? Essas partículas, elas vão fazer com que exista essa pressão osmótica. Na verdade, não vou dizer só isso, né? Existe uma osmolaridade. Eu já vou introduzir o que é a osmolaridade. Então, eu vou ter quantidades de partículas dentro da minha célula, quantidades de partícula no líquido extracelular, no meu plasma. E eu preciso dar um nome para essa quantidade de partículas, tá? Qual que é a unidade que a gente utiliza para expressar a concentração em termos de número de partículas? A gente usa a unidade chamada de osmol. Osmol, tudo junto. O-S-M-O-L, osmol. Um osmol, por consequência, significa uma partícula dentro de uma solução, dentro de um solvente mais precisamente, tá? A gente chama isso de osmol. Quando tem uma partícula dentro desse solvente, a gente chama de osmol. Tudo bem? E eu já vou explicar a diferença em uma coisa que é um detalhe muito importante, tá? Qual é a condição para que algum soluto ser contado como um osmol? Essa partícula, ela tem que ser osmoticamente ativa, tá? Então ela tem que ser capaz de provocar osmose num compartimento. Se essa molécula, se essa partícula é osmoticamente ativa, eu posso sim chamar essa partícula de osmol. Então, uma partícula, um osmol. Uma partícula, um osmol. Desde que essa partícula seja osmoticamente ativa. Tudo bem? E daí, o que vem o conceito importante que eu disse pra vocês? É a tal da osmolalidade. Osmolalidade. A osmolalidade, ela vai dizer o número de partículas por quilograma de água.
o número de partículas por quilograma de água. Então, tem 300 partículas e 1 quilograma de água. Beleza, isso significa 30 osmóis por quilo de água. 30 osmóis são 30 partículas por quilo de água, entendeu? 300 osmóis são 300 partículas por quilo de água. Tudo bem? Deu para entender o que significa osmolaridade? Osmolaridade basicamente se refere a uma concentração osmolar. Tudo bem? Qual que é a diferença de osmolaridade para osmolaridade? Osmolaridade é 1 osmol, a gente se refere como 1 osmol por litro de solução. Lembra a diferença de solvente e solução? A solução, a gente conta com o soluto diluído nessa solução, tá? Uma solução, por exemplo, uma solução homogênea. Solvente é só a água, nesse caso, né? No nosso organismo, o solvente é a água, o solvente universal é a água. Então, a diferença básica entre osmolaridade e osmolaridade é a unidade que você usa para fazer a concentração. Então, em osmolaridade, você faz 1 osmol por quilo de água, e na osmolaridade, a gente conta 1 osmol por litro de solução. É a única diferença. Só que a diferença de valor entre as duas, quando você vai calcular para o nosso corpo, é bem pequena. É menos de 1% de diferença. Para fins didáticos, o que a gente faz? Como é mais fácil calcular a osmolaridade, quando a gente está trabalhando em estudos fisiológicos, normalmente a gente usa como sinônimo, porque o valor é muito próximo, porque é menos de 1% de diferença nos valores, tá? Então, para fins didáticos, a gente utiliza como sendo a mesma coisa. Mas entendam, não é a mesma coisa. Uma coisa é por quilo de água e a outra coisa é por litro de solução, entendeu? Mas para fins didáticos, whatever, entendeu? Mas saiba que uma coisa é diferente da outra coisa. Beleza? Maravilha. E daí, um ponto que eu gostaria de ressaltar é que, por exemplo assim, se você tem uma molécula de glicose em água e você quer saber a osmolaridade desse lugar, desse meio. A glicose, ela não se dissocia em água, quer dizer que ela não se quebra em água, né? Ela não é que nem um íon, que nem um composto iônico, desculpa, que vai se dissociar em água, certo? A glicose em água, ela vai continuar sendo a glicose inteira, né? Então a glicose, uma molécula de glicose é equivalente a 1 osmol. Uma molécula de glicose, 1 osmol. Por outro lado, o cloreto de sódio, que é o NaCl, o tal do sal de cozinha, que temos sim em nosso líquido intra e extracelular, mais abundantemente no líquido extracelular. O cloreto de sódio, ele é um composto iônico que ele vai se dissociar, ou seja, em solução aquosa, ele se desliga, né? Então, fica um Na+, e um Cl-, certo? Então, quando eu coloco cloreto de sódio em um meio aquoso, ou seja, dentro do nosso organismo, e eu vou dizer, quantos osmóis que tem aqui? São 2 osmóis. Porque um composto de cloreto de sódio se dissocia em 2 íons, o Na+ e o Cl-. Então, um composto iônico de cloreto de sódio, um cloreto de sódio equivale a 2 osmóis. Entendeu a diferença? A glicose, ela não se dissocia. Então, uma glicose, 1 osmol. O cloreto de sódio se dissocia em 2 íons. Então, se eu tenho um cloreto de sódio, eu tenho 2 osmóis. E isso vai ser importante quando você estuda biofísica, quando você estuda bioeletrogênese. Então, já saiba disso de antemão. Talvez vai te ajudar aí, se você tem biofísica, se você tem bioeletrogênese no início de fisiologia, esse conceito é importante e vai te ajudar sim a resolver vários problemas daqui pra frente. Tudo bem? E eu acho que é isso que eu gostaria de falar, eu acho que é isso que já resume um pouco do que eu estudei e do que eu queria passar pra vocês, desses conceitos que são meio chatinhos de entender, mas que eu espero que você tenha entendido. Pra estudar isso, eu utilizei o capítulo 4 do Guyton, tá?
que é o capítulo que é o transporte através de membranas, tá? Então, se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, se ficou um pouco confuso, vai lá, consulta o guide no capítulo 4, tá? Que você vai achar sobre o transporte através de membranas e talvez vai entender melhor do que eu tô falando. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você comenta aqui embaixo, tá? Já deixa seu like se eu te ajudei nesse vídeo. Compartilhe com pessoas que também estão estudando fisiologia e, por favor, inscreva-se nesse canal para receber mais vídeos como esse, tá? Qualquer dúvida sobre esse assunto ou sobre outros dentro da fisiologia, se eu puder te ajudar, eu vou te responder. Então, por favor, comenta aqui embaixo, tá bom? Gente, muito obrigada, beijo e até a próxima.